noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Eu vou começar falando de uma coisa triste, depois vou falar de coisas alegres, né? Primeiro, mandar um abraço de solidariedade ao colega da Rádio Grenal, Bruno Flores, que perdeu o pai de uma maneira, não vou dizer trágica, mas inesperada. Inexplicável não vou dizer, porque a vida não dá muita explicação pra gente, né? Quando ela quer aprontar, ela apronta. Mas de uma maneira, digo, surpreendente, doída, né? O pai aparentemente não tinha uma doença séria e acabou uma dor no estômago, começou e tal, e veio a falecer. Isso serve até de ensinamento para todos nós que temos média idade, né? O Maurício é guri, mas eu, o Miola e o Benhur temos já uma idade um pouquinho mais avançada. A gente não pode subestimar a possibilidade de algo se agravar, mesmo parecendo simples. Uma tosse, uma rouquidão, uma tontura, sei lá, qualquer coisa que possa a gente imaginar que tenha um fator complicador logo ali. Mas um menino bom, de família, lá de Osório, um abraço, minha solidariedade a ele e aos irmãos, aos parentes, e tristeza, né? Tristeza, muita tristeza. O dia para mim começou acidentado, terrível, né? Chega na rádio para trabalhar às 7 horas da manhã e tem esse impacto, essa notícia de alguém que a gente sabe que era muito próximo do pai e precisava do pai, e o pai precisava dele também. Então, terrível isso, terrível. E a notícia boa é que o Internacional ganhou, né? De um postulante ao título, de alguém que vai ombrear com ele, quem sabe na Libertadores, ainda que o Flamengo tem que confirmar, o Internacional já está confirmado. O Flamengo pode ainda ser campeão do grupo, pode ser segundo colocado, mas pode ser campeão do grupo e pode até ficar fora. Se empatar e a LDU ganhar, eu acho que nos critérios o Flamengo ainda fica na frente. Então o Flamengo fica campeão. Agora, se perder, tá Peñarol em primeiro, LDU em segundo, porque a LDU deve ganhar em casa do San José, inclusive por margem de gols. E no Campeonato Brasileiro, se não disputar o título com o Internacional, o Flamengo vai disputar para ficar entre os 6, 7 ou 8, sei lá quantos vão classificar para a próxima Libertadores da América. O Grêmio está por começar o jogo. Temos agora 7 horas, 7 minutos, mais 8 minutos vai começar lá. Eu não vou prometer aqui, né? Mas se der a coincidência, já agradecendo aí o pessoal do Internacional, nós vamos tentar colocar a entrevista do Odair, que não vai rodar nas rádios, por óbvio, vai rodar mais tarde nas rádios, porque as rádios agora estão transmitindo o jogo do Grêmio. E nós temos uma condição diferente. Aliás, essa é a garantia do sucesso do Cadeira Cativa. Há 40 anos a gente prioriza a notícia. Nós estamos aqui num feriado, dentro de uma universidade que está toda ela de feriado, e nós estamos ao vivo aqui. E o Odair já está falando. Nós temos Sobis, nós temos Nico, nós temos muitos jogadores importantes, e mais o Sarrafiori, que é um jogador que agrega muito ao grupo. Então, em determinado momento ele vai iniciar o jogo, em determinada situação não vai iniciar o jogo, tudo dentro de uma observação e uma sequência e uma estratégia que a gente tem até para mudar a característica da forma de atuar e a forma e a característica do jogador. Ele está evoluindo cada vez mais, está recebendo as suas oportunidades. Ele desenvolveu muito do ano passado para o início desse ano, de janeiro para cá tem evoluído em outros aspectos. Então, que bom que é um jogador que está conseguindo nos ajudar muito, juntamente com todos os jogadores do grupo. Sabe, Odair, que há vitórias e vitórias, né? Aquelas vitórias que tem que acontecer, óbvio, não vou dizer protocolares, porque todas são difíceis, mas as vitórias conquistadas de uma forma mais natural, e há vitórias como a de hoje, contra um time postulante ao título, em casa cheia, enfim. Bom, nós tivemos um problema técnico porque nós estamos transmitindo pela internet, então às vezes dá umas trancadinhas, né? E a gente está colocando aí. Eu acho que a resposta foi do Sarrafiori, né? A primeira foi sobre o Sarrafiori. E ele disse que vai aproveitar, sim, pelo que deu para entender. Benhur Pereira, vou começar pelo técnico, Viola, embora você seja metido a escalado pelos times lá em Erechim. O Alexandre já está pedindo aqui o Sarrafiori na vaga do Patrick. O torcedor já escolheu até quem sai. Quando restabelecer, a gente volta aí, vamos lá. Vamos ficar chulhando aí. Ou gravamos, quem sabe gravamos, editamos e botamos mais tarde, ou colocamos na medida do possível. Tá ok de novo?
Vamos lá. Brasileiro e é verdade, é um dos postulantes por tudo que tem. Então, você, além desse enfrentamento da primeira partida dentro de casa, enfrentar o Flamengo com esse nível de dificuldade, você conseguir jogar bem, conseguir produzir e ter o resultado, eu acho que fecha com chave de ouro a tarde de hoje. Odair, a gente sabe que você é muito transparente, né? E a gente também sabe que quem contrata é o departamento de futebol. O Adrielson, você trabalhou na base, na seleção, acompanhou. É um jogador que te agrada defensivamente, na posição? Tu vê ele com bons olhos? Sim, o Adrielson eu conheço porque trabalhei com ele quando ele tinha 16 para 17 anos na seleção brasileira sub-17. E certamente, tanto de Adrielson ou de qualquer outro nome, a gente vai sentar para conversar a respeito disso, como a gente sempre faz com conversa, com planejamento, né? Agora, eu te confesso o seguinte, que a cabeça que eu tenho é para pensar no Palmeiras já. Eu saio de um jogo que eu não consigo nem comemorar direito, porque eu já tenho que pensar na próxima partida, ver quais são as situações, quais são os jogadores. Então tem momentos quando são muito mais apertados, que nem agora essa sequência pesada do que não tem como sentar para falar sobre Adrielson ou qualquer outra situação. Vai haver esse momento, já houve momento para falar sobre todas as situações que a gente tem, mas certamente ali na frente vai haver um momento, uma folga maior entre as partidas, que a gente vai pensar para situações de grupo, qualquer outra situação que a gente precisa conversar a respeito disso com a direção. Odair, raciocinando só na preparação para os jogos, né? Não nas mudanças táticas durante o jogo, porque daí é o próprio jogo que impõe. Mas pensando só na preparação para os jogos, para começar os jogos, o que é fundamental para o Inter, para ti e para o Inter usar os dois sistemas que mais tem usado, 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, como começou hoje? O que é fundamental no adversário ou nas condições do jogo, ou se aqui no Beira-Rio, ou se fora? Não, por exemplo, a gente hoje certamente nossa primeira ideia encaixaria bem com o Flamengo, né? No primeiro momento, se a gente abrisse o tripé e saísse com os dois caras mais pelo lado, depois dando liberdade para eles circularem por dentro, principalmente quem tem essa característica, né? Por exemplo, entre Parede e D'Alessandro e Sarrafiori, se jogarem aberto, o Parede vai circular menos por dentro, os outros vão circular mais, porque é da característica, né? Mas o que acontece? O Flamengo ele tem um jogo muito dentro da característica dos jogadores, bem próximo ao do Grêmio, em relação aos jogadores de meio, de parte final de ataque, que é Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, são todos jogadores que não são agudos, não são pontas, jogam ali, mas vêm todos por meio, todos vêm circular entre linhas, e aí te cria muita dificuldade se tu ficar espaçado no primeiro momento, e se eles encontrarem esse primeiro passe, por exemplo, pode ser de um zagueiro, de um volante, nesse passe por dentro, com todos esses caras por dentro. Então, a variação já de início de jogo foi para tentar, já de início, tirar essa circulação desses caras por dentro, para que a gente pudesse ser agressivo na recuperação dessa posse e criar nossas oportunidades. Eu acho que funcionou muito bem. Eu acho que nós fizemos um primeiro tempo excelente, criamos oportunidade, fizemos o primeiro, criamos oportunidade para fazer o segundo. Em algum momento eles tiveram um pouquinho de posse, mas eu acho que deu certo, porque você acaba tirando a circulação desses caras por dentro. No segundo tempo, eu acho que nos primeiros 15 minutos eles encontraram um pouco mais o jogo. A gente não entrou tão bem nesses 15 minutos do segundo tempo, mas aí voltamos para o jogo e voltamos a ter volume, voltamos a ter intensidade e botar a bola no chão, e criamos oportunidades como o Flamengo criou, mas eu acho que no final, no bojo total, eu acho que nós merecemos a vitória por todo o contexto. Então, só para te explicar o porquê foi a ideia inicial nesse primeiro momento, porque às vezes, se o adversário, por exemplo, tem dois pontas agudos, ele vai dar amplitude no jogo, então talvez a gente mudasse. Mas hoje a gente precisava tirar esse passe por dentro dos caras, porque senão eles iam ter volume, até conseguir criar a oportunidade deles. Odair. Muito bem, já tivemos aí o prazer de ouvir ao vivo o Odair. As emissoras de rádio não podem colocar, porque está por começar o jogo do Grêmio. Então a gente fez um trabalho alternativo para que você pudesse acompanhar a entrevista do Odair. Nós vamos falar de Sarrafiori, vamos falar desse Adrielson, vamos falar dessa comparação que ele fez do jogo do Grêmio com o jogo do Flamengo, que eu não concordo.
com todo respeito ao Odair, ele entende de futebol, não tem nada a ver, alhos e bugalhos. O Grêmio joga numa progressão rápida, ágil, e jogou com jogadas no flanco também, só não alçando bola, mas com o Tardelli, com os laterais. Eu não vi isso no Flamengo, pelo contrário, eu vi o mesmo jogo embolado que tem o Inter, né? Tentando toques curtos, aproximação sim, mas aquela progressão mais lenta, mais pacholenta, assim, né? Mas vamos falar aqui com os especialistas. Benhor Pereira. Boa noite. Na verdade, eu acho que ele quis utilizar o Grêmio e Flamengo como um time grande, eu acho, assim. Com muitos jogadores de habilidade. Com aí eu fecho eles. Bons do meio pra frente. Se der mole, eles pimbam. Com qualidade, né? Eu também concordo, eu acho que o Grêmio tem o seu jeito de jogar já estabelecido, né? Modelo já há muito tempo. Já acho que o Flamengo... O Abel tem trabalho, vai ter muito trabalho ainda, tem a qualidade dos atletas, né? Isso é indiscutível, né? E até nos jogadores que ele tem para colocar no time, né? Mas eu acho que falta muita coisa para o Flamengo ainda ser um grande time, principalmente o modelo de jogo, que eu acho que o Abel está procurando e não sei quando vai encontrar isso. Daqui a pouco nós vamos voltar um pouquinho mais do Odair, mas Adrielson e Sarrafiori, bem, depois vou com... O Sarrafiori eu particularmente gosto muito, eu acho que é um meio atacante que quase não tem mais, que é um cara que chuta muito, é um cara que entra dentro da área. Um golaço. Entra dentro da área, né? Ele chega na área quando tem a oportunidade, a qualidade técnica, né? E o Adrielson conheço pouco, mas pelo que eu ouvi falar, as informações, é um jovem jogador, eu acho que o Inter também pensa nisso, né? De trazer atletas jovens para, quem sabe, aí com tempo de trabalho do Odair e do próprio Internacional, começar também, por que não o Internacional ser um... A gente dizia na outra vez que os clubes aqui não são formadores, né? Eles são captadores de atletas, né? Então, quem sabe aí tem um nome que tu viu que o Odair já falou que já conhece ele da seleção, né? O Internacional está de olho, quem sabe aí num futuro ter um jogador para jogar, com certeza, o Internacional, mas também para algum negócio, né? Tu vê que características dos atletas contratados são assim, né? Tem os experientes, mas os jovens estão vindo também, Sarrafiori, agora esse rapaz aí. Essa captação na base é cada vez mais comum, né, Benhur, Miola, porque hoje é difícil, são raros os casos de um jogador que começa lá com 7, 8 anos no clube e faz toda a etapa de base. É mais comum chegar com 16, 17, 15, alguns 18. Luiz Adriano, Pato, Arthur. Tu tá falando início dos anos 2000, quero saber dos últimos 5 anos. Já. É raro? Eu acho que é... É raro? Boa noite, tu pega um Wallace, veio pré-pronto. Tu pega um Luan, veio pré-pronto. Mas aí que está... E por aí vai. Aí que está, Benhur. Boa noite aos telespectadores. Que bom estar falando aqui hoje no Cadeira Cativa com uma vitória internacional. Sofreu muito, não? Não precisou sofrer, só um pouquinho. Às vezes a gente que fica em casa ou vai no jogo assistindo, sempre tem uma pontinha de técnico por trás. Algumas coisas a gente acha que poderiam ter sido antecipadas em relação a... Mas pelo menos hoje ele trocou 2 de uma vez só. Ele demorou um pouquinho, mas tocou. Eu teria Mudou bastante a cara. Eu teria feito a modificação já no intervalo, tá? Porque o D'Alessandro fez um excelente primeiro tempo. E quando o Internacional voltou logo após o segundo, logo que iniciou o segundo tempo, que eu vi o Inter marcando atrás da linha de meio campo, eu já disse pro pessoal que estava ao meu lado, pode trocar porque eles vão vir para cima e nós vamos liberar, vamos perder o meio campo. E precisa alguém para fazer a ligação rápida no ataque. Pode botar, estava recuando até tomar o gol, né? Pode botar o Sarrafiori que no lugar do D'Alessandro, que a hora é agora, se já não é tarde. E em seguida ele acabou fazendo uma modificação e o Sarrafiori, para prazer da gente ter comentado na hora, acabou fazendo gol porque é o melhor chutador que nós temos em meia distância, né? Melhor que o Nico. Ele tem tem mais direcionamento que o Nico, né? Porque o Nico inclusive perdeu um gol no início do jogo ali. Que coisa, né? Tirou do goleiro. O início do jogo, o Nico perdeu um gol que poderia já, o Internacional, antes dos 4 minutos, já ter saído com o primeiro gol. Se não me engano, uma bola infiltrada pelo Iago. O Iago acabou fazendo a assistência e o Nico entrou na diagonal. Fez um gol no segundo tempo também. Então, em relação à parte de captação, formação, eu acho que a gente ter olheiros acompanhando o jogador desde que ele começa dos 15 até os 18 anos é importante, porque
numa situação de contratação, tu já tem, o clube já vem acompanhando a situação daquele jogador. É um estudo, a análise uma coisa é a contratação específica de jogadores que o clube vem acompanhando para contratar. Isso não impede que tu tenha a parte de formação em casa. Né? Tem que ter. E essa é a grande deficiência dos clubes no Brasil, e especificamente o Internacional, estar formando pouco, contratando muito para a base, em detrimento daqueles que tu forma em casa, e juntamente com aqueles que tu contrata, que são os de exceção, tipo o Sarrafiori. Sabe o que está acontecendo? Algumas coisas estão sendo absorvidas por times alternativos. Por exemplo, o Sesc. O que tem de gurizinho bom lá no Sesc? Sim. Eu tenho um pai ali da Vila Ipiranga, ali, né? Ali perto da Tour de Rose, ali perto do Iguatemi, que me procurou. Tem um filho que tem 11 anos. Diz que já passou por tudo que foi seleção do Sesc, diz que joga muito. Tá? O Santos estava em cima. Ele ia falar com o pessoal do Santos agora, quando o Santos veio jogar com o Grêmio. Então, se os times de fora estão vindo aqui, estão pegando tá faltando, os caminhos o Flamenguinho do Alegrete produz para o Flamengo do Rio e para o São Paulo. Está faltando um trabalho de captação nessa faixa mais jovem, que é onde eu acho que as categorias de base deveriam investir mais o valor da sua verba, que já é pequena, né? O Internacional teve uma verba de 7 milhões de reais para gastar em 2018. Foi até ridicularizado. Fomos o 19º clube em investimento em base, ficamos na frente somente do Vasco. Então, esse valor que tem que ser investido na base, em projeto com técnicos, capacitação de técnicos e investimento nesses atletas que têm idade menor. Que tu saiba que o percentual do direito federativo do clube vai ser maior quando ele chegar no sub-20. Isso não quer dizer que tu não precise contratar jogadores de fora, como na época o Internacional trazia o Oscar, o caso do Sarrafiori foi buscar, o caso da Adrielson, que eu tenho que analisar melhor e ver se é o... Tinha que ser 5 apelidos dos reis. Se ele é muito melhor que esse é difícil. Que esse que joga Como é o nome desse que joga, que é na base, que está no grupo principal com o Roberto, que é zagueiro? Roberto, temos que ver se ele é muito melhor, é muito superior ao Roberto ou não. Mas e o Klaus? Eu tenho algumas perguntas que eu vou ter logo a chance, vou até entrar em contato. Eu preciso saber algumas coisas do Odair, assim, que estão me matando de curiosidade. O que houve com o Elton Silva? Eu não vejo ninguém perguntar. O que houve? Ele jogou pedra na cruz, ele aprontou, disse que anda numa preguiça bárbara nos treinos, parece que é isso. Bom, mas alguma coisa houve. Antes de renovar, estava jogando bem. Mas isso é normal, né? Tá. O que há com o Klaus? O que houve com o Klaus? O Klaus, na segunda divisão, fez um monte de gols de cabeça, foi importante e tal. Será que o Adrielson é melhor que o Klaus? Pois é. Essas são questões que têm que serem perguntadas. Agora, o que está jogando o Moledo é um negócio. Não, o Moledo está muito bem. Impressionante. Nós estávamos conversando tanto Moledo. Impressionante. E hoje os laterais do Internacional também foram bem. Foram muito bem. Eu acho que foi a melhor partida do Zeca. Eu comentei com o Benhor. Acho que para mim foi a melhor partida do Zeca, apesar que mais na parte defensiva que ofensiva. Sim. Porque eu acho que o Odair teve um acerto em relação a segurar um pouco mais o Edenilson, porque talvez o Abel... Não jogou bem o Edenilson, atrapalhado hoje. Mas é que acho que ele ficou muito mais na parte defensiva para tentar fechar a lateral. Acho que ele fica embastiado, né? Ele é aquele jogador que tem que jogar solto. Ele é cavalo solto, né? Ele chega de área a área. Lembra o Ramiro quando queriam podar ele, pronto, terminou o jogador. E tu vê que ele chegou poucas vezes na frente, mas eu acho muito mais em função da ajuda defensiva ao Zeca do que propriamente... Eu acho que aí o Dair deve ter montado uma estratégia que o Abel iria atacar por ali. Os times que vêm jogar com o Internacional acabam vendo as deficiências que o clube tem nas duas laterais e acabam partindo por esse lado. Eu ouvi hoje na Rádio Grenal, vindo para cá, a opinião de um torcedor. Sarrafiori e D'Alessandro juntos. Aí só tem um cara que pode sobrar. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Só tem um, né? O Edenilson não, né? É só o Patrick. O Dourado não, só o Patrick. É só o Patrick. Porque aí eu já pensei sobre essa situação.
Acho que o Odair não vai fazer isso. Dá para escalar 2 armadores perna esquerda? Eu acho também que não faria isso. Acho que ele não vai fazer Nós isso. estávamos comentando. É mais fácil o Nonato tomar a vaga do Patrick do que o... Eu, com o Patrick numa determinada época não jogando bem, eu escalaria o Nonato e... É que o sistema do Inter, o modelo é esse, não vai mudar. Nós estamos falando ali Se fora... meter o 4-4-2, dá. E tem uma questão... O problema é que tu tem que criar variações de jogo. Não tem dúvida. E aí, 4-4-2 senão tu fica muito previsível, né? Tu vai ter o 4-4-2 com 2 armadores canhotos? Mas, ô Maurício, tu vê que hoje o Nico ele é um pouco prejudicado. Né? O Nico, quando o D'Alessandro joga, ele é obrigado a recompor, né? Nós estávamos falando sobre isso. E ele sai da posição dele. Quer dizer, ele já não consegue ter aquele nível de atuação que ele tinha quando tem outro jogador. O Odair não vai abrir mão dos 3 homens de marcação. Eu até estava falando, nós estávamos comentando na rua, eu acho que uma variação que ele poderia fazer é fazer um balanço defensivo de meio de marcação com os 3 volantes. E libera na frente. Edenilson, o Dourado e o Patrick junto. Aí tu deixa liberado o D'Alessandro, o Sarrafiori, o Nico, porque o Nico é obrigado a vir na linha marcar, quer dizer, tu já vem lá atrás. É isso aí. Se o adversário sabe que tu tem o Nico ali, o que tu faz? Tu bota o lateral lá em cima, quer dizer, aí o Nico já vem para trás. Ou o Inter cria uma alternativa, e nós estávamos falando isso, e ele até lembrou de uma jogada, que é fazer o balanço com o Edenilson e trazer o Nico para o meio, para que quando roubar, jogar a bola nas costas dos laterais. E foi a jogada que o Nico fez, que foi uma das melhores jogadas dele. Ele acaba sendo ele o... Hoje realmente, pela escalação do D'Alessandro e o D'Alessandro não flutuou tanto, né? O Nico não pôde cair muito pelo lado esquerdo. Tanto que após a saída do D'Alessandro, a gente viu o Nico caindo um pouco mais pelo lado esquerdo e triangulando com o Iago, onde foi criado a chance de ele dar o chute no poste, né? Sim. Mas o primeiro tempo do D'Alessandro foi bom. O D'Alessandro fez... Eu tenho uma opinião, assim, enquanto houver a situação do D'Alessandro ter uma ascendência dentro do vestiário e ter a qualidade que ele ainda tem, se ele entrar às ganha, como se diz, né, para jogar 30 ou 40 minutos, tem que botar o cara a jogar, porque hoje o passe que ele deu, o cruzamento que ele deu pro Guerreiro não foi um cruzamento, ele entregou a bola na cabeça do Guerreiro. Mas o Inter aproveitou hoje a melhor das características dos 3 que participaram dos gols. Né? O cruzamento do Alessandro pro Paulo Guerreiro e o gol, que foi individual, né, do Sarrafiori. A jogada individual, o arriscar. E o outro cruzamento perfeito que o D'Alessandro faz. Botou na cabeça a bola. Ele cruza bem, o Guerreiro faz o melhor da sua finalização e o Sarrafiori o Inter com referência, né? É isso aí. Precisa. Pivô. Lembro do último programa que nos cornetearam do Jonathan Alves, ele fez o gol do domingo. É um jogo. O Inter referência. É um jogo que, assim, ó, o jogo com o pivô, né, ele pode ser bem jogado. Eu lembrei de ti na jornada. Mas eu comecei a rir porque eu vi que alguém disse assim, pô, quem é que esse cara falando domingo, gol, Jonathan Alves? Aí eu comecei a rir, mandei a mensagem pro Maurício, Maurício, e aí? Mas Benhur, só um pouquinho, só terminar o raciocínio em relação ao Calma, uma coisa de cada vez. Um jogo com pivô, ele não necessariamente precisa ser um jogo feio. Claro ele pode ser um jogo bem jogado. E aí que eu acho que, desde o ano passado eu falo, quando o Odair atingiu um estágio de maturidade na parte defensiva, que eu dizia, assim, o grande desafio do Internacional para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores do ano que vem, é fazer com que o time jogue o último terço do gramado chegando em bloco. Então, quando tu ataca, tu tem que atacar com o máximo de jogadores possíveis compactados. Quando tu defende com o máximo de jogadores possível. Tu encurta o campo para o adversário. Quem dizia isso não sou eu estou repetindo o que o Cruyff falava. Só o Cruyff. Só o Cruyff falava. Mas, então, nesse ponto que eu acho que o Internacional tem essa deficiência em alguns jogos, por exemplo, onde tu fica reativo somente e extremamente distante, e aí tu não consegue alimentar um Guerreiro, né, para poder ter o melhor dele na situação como pivô, porque a bola não chega. E a alternativa era o Sobs. Agora, para tu criar essa alternativa com um centroavante que saia da área para que os outros atletas entrem, isso é treino.
Quantos jogos o Sobe jogou de centroavante? 2. E não Mas vai. sabe que o melhor jogo do Inter... assim, né? Isso é com o tempo, né? E o Sobis, em boa parte dos treinos, Rec, desculpa, ele treina na função de 10, na função do D'Alessandro, na função do Nico. Quando ele tem em vários treinos dos reservas, é centroavante. Mas em vários treinos dos reservas, ele é o reserva do Guerreiro. Em vários treinos dos reservas, o Sobis faz essa função. Mas aí para ter uma alternativa, como uma variação que você chama. Sim, é uma variação, só que mas se tu não consegue treinar com ele como centroavante, colocar no jogo é mais difícil, hein? Tem lá Trellis, tem o Jonathan Alves, tem muita gente, né? Agora, esse sistema aí, vocês estão falando de bem treinado e que com o pivô fica... Você tem o melhor dos pivôs, né? Sim. Tem o melhor dos pivôs. E o melhor jogo do Inter foi sem ele, e sem D'Alessandro e sem Serrafiori. O melhor primeiro tempo foi contra o Aliança, aqui. Já só moeu a Aliança ali. Mas o Aliança não perdeu um jogador no primeiro tempo? O Nonato entrou no lugar do Patrick, que se machucou, é isso? No primeiro, esse foi contra o... esse foi contra o Aliança. Foi com a Aliança. O Patrick se machucou e entrou no Nonato. Se machuca no início do jogo. Ali tu tens um jogo de proposição, o primeiro jogo de proposição que o Internacional fez, e eu disse, estamos propondo o jogo, o Internacional triangulou, chegou várias vezes na cara do gol. E aí entra o que você falou, que pode-se fazer um jogo bonito sem... E sendo reativo. Sabe que o Aliança teve mais posse de bola o jogo inteiro que o Internacional. Me chamou a atenção, o jogo inteiro eles tiveram mais posse de bola. Mas quando o Inter pegava era um raio. Né? Porque tu chega em bloco, né? Tu chega em bloco, sempre tem alguém na linha de passe para aparecer para tu Pode ser que tu não faça o jogo inteiro, mas tu consegue na maioria do... Inclusive, o início de jogo do Internacional, nós iniciamos fazendo a marcação um pouco além da linha de meio campo, um pouco na área da intermediária. Não chegou a ser uma marcação alta, mas marcou um pouco mais a saída do Flamengo, e quando o Flamengo recuperava a bola, o próprio Internacional fazia pressão na saída e recuperava a bola. Por isso um primeiro tempo onde o Internacional foi muito bem. A gente pressionava o Flamengo quando o Flamengo recuperava. Agora, Benhur, você que é conhecedor dos bons do métier, o Miola também, mas o Internacional não tem 2 zagueiros com as características que o Grêmio tem, de marcar ainda mais alto. Hoje o André disse que o Inter avançou um pouquinho e tentou encurtar isso, mas eles não têm essa característica. O Moledo nem o Cuesta, de avançar mas ainda mais. Será que não é por ser um time reativo, que já espera lá atrás? Sim, já é um time mais medroso. É um time que é uma característica do mas Internacional. Mas aí fica mais perto do gol. Mas eu acho que o Moledo tem a força e a explosão para poder adiantar. Mas se tem recuperação, que o Kahneman... Tu tens razão. O Cuesta é um bom jogador para cobrir o... Mas eles não têm a mesma recuperação. Não tem. Na velocidade teria problema. Se as linhas... E até o lateral esquerdo do Grêmio compõe melhor. Se tu avançar... Na defesa. Eu acho que muito pela característica do Inter. O Inter já se prepara assim, né? Então, eu acho que precisa de trabalho, porque claro. eu defendo essa ideia. Então. O Jeromel e o Kahneman têm mais essa velocidade, né? Eles têm, mas eu... E pegaram o jeito com o tempo, né? Eu acho que tu tens razão, em relação a uma situação. Talvez por isso, na velocidade, no mano a mano, onde tu avança as linhas, e se elas não estiverem compactadas todas, né, onde tu dá espaço para o contra-ataque do adversário... Olha o Santos que fez com o Grêmio aí. Se tu deixares o Moledo, por exemplo, e o Cuesta, mas principalmente o Cuesta no mano, ele é um jogador mais lento. Então alguém na reposição, na recomposição, tem que cuidar quando tu sobe as linhas para fazer a proteção. Mas em cima disso, o Moledo tomou um drible dentro da área. Lá do Everaldo? Chapecoense lá, dentro da área. Às vezes o posicionamento, tu precisa muito, aí é compactado, né? Tá junto, também. Foi uma bucha, né? Porque se tu não usa o Zeca lá na frente, ele não é tão utilizado na frente, ele já pode vir para uma linha e ficar mais defensivo. O outro menino não, tu faz o Zeca como um terceiro zagueiro. Né? Hoje ele jogou muito mais como um terceiro zagueiro e o Iago mais solto do que, e eu espero que seja do Odair isso, né? E eu acho que é, porque quando tu segura o Zeca como um terceiro zagueiro, exatamente, né? Tu segura o Zeca e libera mais o Iago, né? Nós temos hoje alguns compromissos, tem até um pronunciamento às 8 da noite, se não me engano, acho que é o ministro do Trabalho, né?
E até, apesar que o Ministério do Trabalho ficou meio que esfacelado no Brasil, em todo caso, teremos, dia 1º de maio sempre tem pronunciamento. Todo Sim. presidente da República fala. Então vamos aproveitar para fazer o primeiro intervalo e eu acho que é o presidente da República mesmo. Está aqui, está me soprando aqui o Milton Machado, que é o próprio presidente. É o presidente. Tá o presidente Bolsonaro vai fazer. Então é 1 minuto e meio, 2, porque é o que ele fala. 2 minutos e meio parece o tempo previsto. Não, na ONU ele tinha 20 minutos para falar, falou 5. Às vezes falar menos até é melhor. É verdade, é verdade. Boca fechada não entra. Como dizem os chefes aí nesses programas de cozinha, menos é mais. Como diriam alguns aí, menos presidente. Menos. Já voltamos. Maurício me fez uma pergunta difícil aqui, né? O Grêmio Ou está... fácil também, né? O Grêmio está em campo com 6 ou 7 reservas? Tu quer arrumar cisanha dentro do Grêmio. É isso que tu... Não, eu quero... Quer dizer que o Jean-Pierre disputa a posição com o Luan. Eu quero... Tu quer putrico, é isso? Eu quero a opinião do pai Raquito, que acertou que o CSA não ia perder não, Palmeiras. eu sou de apostar alto. Eu disse que o Grêmio ia, mesmo que perdesse no Paraguai, ia classificar. Me chamaram de Rec Tristão, Lair Rec. Me chamaram de tudo. Rec Diná, Tristão Requito, tudo, né? Não tem problema. E eu disse hoje, não vai ganhar. Esses times começam a se fresquear e acham que tem 3 times. Não tem 3 times nem aqui, nem na China. Não tem. O futebol brasileiro está nivelado muito por baixo. Então, mesmo com o time titular, tu tem que jogar contra um time lá de baixo da tabela no seu limite, né? Não tem que jogar com a corda esticada contra todos, até fazer o resultado. Depois que tu fez o resultado, tu até pode segurar. Mas no Brasil, hoje, time que não jogar no limite da sua capacidade, todo jogo, vai perder pontos para time menor. E sobre essa projeção do Grêmio, eu ainda fui mais ousado. O Grêmio vai disputar no Paraguai se ele vai jogar pelo empate a última partida. Porque esse Universidade Católica não vai ganhar do Rosário. Quase que eu mordi a língua, né? Mas o primeiro gol que saiu, tu ficou nervoso. Não, Universidade Católica. Aí o gol do Rosário ficou até os 30, na defesa, 36 do segundo tempo, gol contra ainda, né? Mas foi. Mas vamos lá. O Luan é titular do Grêmio. Jean-Pierre é reserva do Grêmio. Agora, tu acha que um patrimônio do tamanho do Luan tem alguma discussão? Não, podia botar outros como titular, mas enfim, vamos lá. E vou te dizer mais, o Jean-Pierre nos últimos jogos não jogou bem. Não jogou bem. Não sei se era o ombro que estava incomodando, eu acho que estava mesmo. Né? Eu me lembro do Perdigão, O Perdigão ficava o jogo. Ele mesmo colocava o ombro. Ele se ajeitava aqui, aquele ombro. E olha, quando. Não sei se é o caso. Não sei se é o carro do Jean-Pierre, quando cai o ombro, desloca o ombro, olha, é muita dor, viu? Nem é o caso de estar carregando o time nas costas, porque quem estava carregando o time nas costas era o Mateuzinho. E o Everton. Eu tenho amigo. Bom, o Everton. Agora aí tem uma grande opção, né? O Luan de centroavante. Sim. Aí tu deixa os dois. Deixa os dois. Deixa os dois. Já que o problema lá na frente não está sendo resolvido. Não, o Benhur respondeu melhor do que eu. São 6 titulares que o Grêmio tem hoje. Então vamos lá, o time que está jogando hoje, Rick. E o Tardelli também é titular, já que tu vai me perguntar. Então são só 5. O Alisson já dançou também. Não, mas o Tardelli está jogando na do Everton hoje. Mas o Tardelli está fazendo eu tô falando em quantidade, não é em posição. Já vem com essas tuas bolas nas costas. Não, o time do Grêmio que está jogando agora. Vamos lá. Paulo Vitor. Titular, ok. Léo Gomes. Titular. Jeromel, mais do que titular. Jeromito. Michel, improvisado na zaga. Não, aí tá. Reserva. Juninho Capixaba na esquerda. Reserva também. Alguns queriam de titular. Isso aí é para saber o tamanho que ele tem. O Benhur, que é técnico, sabe que um dia tem que botar o cara no fedor para ver se... Tem que botar. Não, mas chamava o cara de artilheiro porque marcava gol no gauchão. Né? Vai. Rômulo, reserva. Matheus Henrique, titularíssimo. Nesse momento ninguém contesta. Uma vez ele perdeu inscrição pro Caio, mas a culpa é da imprensa, segundo o Renato. A culpa é da imprensa, com certeza. Montoya, reserva. Claro. Tá na hora de jogar também, né? Luan, é isso aí. Tem que jogar, né? Luan. 5. Tardelli e Viseu. E aí? 6 titulares. Então os teus titulares são Paulo Vitor... Não, meus não, eles são os titulares do Grêmio. Não, tu colocou por tua conta então tá. O Luan e o Tardelli. Tem o Painato, então tá, vamos lá. Vamos lá, os teus titulares então, Raquito. Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel,
Matheus Henrique, Luan e Tardelli. 6. Então o Tardelli não está fazendo a função que tu disse que ele vai ser titular, mas ele vai ser titular. Não, ele vai ser titular. Aí saiu. O Tardelli não vai vir com esse valor de contratação e pelo que eu vi a última partida ele jogou muito bem. O Tardelli não vai ser reserva no time do Grêmio. Tardelli vai ficar oscilando entre titular e reserva até a Copa América. Depois... Aí o Everton vai ser vendido, porque jogando do jeito que tá ele vai ser vendido. E aí ele assume. E aí por que num jogo desse não joga o Tassiano e o Matheus de primeiro? Que o Avaí é mais fraco e tal. Tassiano está no banco. Pois é. Agora, eu acho a grande discussão no Grêmio, e aí eu vou olhar do lado do treinador, né? Tu precisa de alguém para marcar. Aí o do Luan já não vai te ajudar tanto assim. Jean-Pierre, dentro do onde ele joga, pode com certeza ajudar. Aí agora tu tem uma dupla de volantes. O Michael já não tem o nível, né, muito alto de marcação. Tem a qualidade. E essa, tem o nível físico para voltar. Mas qual é a ideia do Grêmio? Eu tendo a posse, eu não vou precisar correr tanto atrás da bola. E aí tu tem o Tardelli, tu já não consegue marcar tanto. Por isso que joga o Alisson sim, recompõe. O Everton, ele ajuda. Mas tu não pode tirar o Everton o tempo inteiro para ajudar e tu esquecê-lo que lá na frente ele define o jogo. Sabe que o Marcelo... Então aí tá grande problema do Renato. Se eu boto o Tardelli e o Everton, mas aí o Maicon e o menino Matheus Henrique vai aguentar o tirão. Agora que eu entendi a pegadinha do Maurício. Onde é que voltaria o Everton? É isso? Sim, ele tem que voltar pro time, né? No lugar do Viseu, volta o André. Sim. No lugar do Montoya, volta o Everton. Mas o Tardelli não tá jogando nesse lado. Mas aí o Tardelli fica do Montoya e o Everton fica no lugar dele. Porque o Alisson não volta. Mas entendeu? É isso? O Montoya foi contratado no lugar do Ramiro. O Tardelli só tem lugar para ele no lugar do Ramiro. Eu acho que ele vai seguir nessa entre titular e reserva até a Copa América. Aí quando vender o Everton, ele é titular na esquerda. Criar uma situação. Mas Rec, do jeito que o Everton tá jogando... Do Grêmio, Rec, o Alisson é o terceiro homem de marcação do Grêmio. É o Alisson. Aí tu vai substituir pelo Tardelli, que não marca? Tu tem o Michael, o Alisson e o Matheus. E o Everton ajuda de vez em quando. Às vezes pode ser pouco ainda. E tem outra coisa em questão do Luan. Qual é o centroavante do Grêmio? E vamos falar de mais tempo. Que faz gols. Quem fazia era o Barrios. Há quanto tempo? Barrios, período curto. Um período curto. Mais gauchão? Não, fez em brasileiro, assim, não saberia dizer exatamente. Eu fez em Libertadores contra o Botafogo. Por isso que eu acho, o Grêmio joga de uma maneira que às vezes ele não utiliza muito centroavante. Não. E aí o Luan é um jogador inteligente. Mas o Jael fazia. Mas aí é o seguinte, mas a situação... Mas mais no gauchão. A situação de usar o Luan, como exemplo, como um falso 9, aí vai aquilo que tu falasse em relação a treinamento. Porque não é a posição que ele está acostumado a jogar. E essa parte, quando tu pega um jogador de movimentação que infiltra tanto pela beirada como pelo meio, ele tem que aprender a fazer a função de um pivô, como se faz no futsal. Ele vai entrar para entre linhas, fazer de pivô, sair para abrir espaço para quem vem de trás. Tardelli. Então essa, na minha opinião, é a jogada que mudaria um pouco a forma, talvez como o Renato joga com um centroavante, tu tendo um falso 9, mas com que se esse pivô faça essa função de determinado momento estar entre as linhas e sair para poder entrar alguém de trás. Agora tem uma outra, voltando para o Internacional, o Potker, o Parede tomou o lugar dele na suplência. Né? O Ceará errou há pouco um pênalti com o Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, sim, errou um pênalti contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Aí entra o que você disse, que as coisas estão parecidas. O Cruzeiro tomou uma tamancada do Flamengo. Era o único time brasileiro invicto no ano, não tinha perdido nenhuma, nem por estadual, nem por Libertadores, 100% na Libertadores, agora pode confirmar 100% em toda a primeira fase se ganhar do Emelec. E aí vai ajudar, por tabela, o time lá da Venezuela, como é? Eu sempre esqueço o nome da Venezuela, é o nome Lara. Deportivo Lara. Eu tenho que lembrar do tema de Lara, do Pedro de Lara. Pedro de Lara, os livros, aquele. Sempre os livros. Pedro de Lara, sensacional. Então vou ter que lembrar deles, que aí eu não vou esquecer mais, porque tem o Delfim, tem esse time.
E o Delfim é peruano, né? O de lá é o Zamora, da Venezuela. Tem esse Lara, da Venezuela. Tem o Huachipato, do Chile. Delfim Esporte Clube é equatoriano. Equatoriano. Tem o Concepción, do Chile. Universidade Concepción. Tinha um San Martín, que o Grêmio também jogou uma vez, mas era um horror aquele time. Tem aquele Defensa e Justiça. Esse é bonito, esse é um nome bonito. Defensa e Justiça. O perfil da América do Sul, esse aí, nesse time joga o zagueiro que o Grêmio quer de perna esquerda, que esse Defensa e Justiça tirou São Paulo de uma Sul-Americana. Tu fica debochando dos caras. Não estou debochando, eu estou exaltando o Defensa. Mas tem nome de tudo que é jeito. Godoy Cruz também, né? Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann, esse é nome de cigarro. Esse é chique. Chique, Jorge Wilstermann. The Strongest. Não jogam nada, mas são os The Strongest. No Peru tem o Sporting Cristal. Juan Aurich. Joga numa quadra, tipo o Zequinha aqui. É pior que o campo do Zequinha aquele. Aquilo ali parecia um campo daqueles que a gente jogava no interior, que aqueles futebol que a bola não sai. Sim. Mas vale tudo. Mas pelo que eu lembro de relatos, eu acho que para jogar contra o Deportes e Iquique é que era o mais difícil de chegar, né? Iquique é o do Chile. A logística era bem complicada para chegar lá. Aliás, o Chile nunca se sabe quem é que vai chegar, né? Eles têm uma variação, né? Cada temporada um time está em cima, outro está embaixo, mas não chega. Antes eram os dois Universidade e o Colo-Colo. Colo-Colo. Agora é o Huachipato, é Iquique, é Concepción, Sim. Tá mudando bastante. Então, os jogos das 7h15, 0x0. São 2, né? O Grêmio e o Cruzeiro contra o Ceará. O Ceará errou um pênalti. O Ceará está sem técnico ainda? Estava interino, né? A primeira partida foi interino, pelo que a gente viu. Né? Não, o Anderson Moreira. O Anderson Moreira, eles acertaram em seguida antes. Tá me lembrando aqui o Bruno. Bom, e depois teremos às 9h30. Hoje o Thiago Rocha disse uma coisa interessante lá na Grenal. Não precisava ter esses 3 jogos às 9h30. Claro, tem o contrato com a televisão, né? Mas a TV podia transmitir 4 da tarde. Né? Poxa vida. Tirar aqueles filmes que já vimos 82 vezes. Deixar Vale a Pena ver de novo. O Faustão, quando era concorrente da Globo, fazia aquele Perdidos na Noite. Ele dizia, bom, você pode ficar aqui nessa esculhambação ou assistir pela 15ª vez o time da Rede Globo. Agora ele não pode dizer, mas eu posso dizer. Programação, né? Muito ruim, né? Então podia transmitir o jogo hoje à tarde. Né? É verdade. Ainda era o jogo do Mengão, né? Estava passando o Barueri, deu uma coringada até por curiosidade. O jogo do Barueri hoje à tarde estava passando. Mas foi um bom jogo. Acho que o Internacional precisava se recuperar. Né? A vitória era importantíssima. Né? O Internacional tem alguns momentos que eu acho engraçado. Né? Parece que chama a crise, né? Essa escalação em Chapecó foi esse tipo da escalação chama a crise. O Melo hoje recebeu um presente, que foi a primeira pergunta. Foi um presente de Páscoa atrasado. A primeira pergunta foi mais ou menos assim. Melo, só faltou de chamar de Melinho. Melinho é o que vem aqui. Melinho é o Luiz Carlos Melo. Como é que você vê esse negócio da escalação dos reservas lá? Você acha que o Inter teria tido esse rendimento hoje aqui, tivesse escalado o time titular lá em Santa Catarina? Engraçado que antes do jogo, certamente essa pergunta não foi feita por mim. O que eu achei interessante é a resposta. Antes do jogo se estava zoando com o presidente Marcelo Medeiros, que falou que demorou 12 horas de viagem do Peru para Curitiba. E que culpa ter? A gente nem sabe direito disso aí. Era para ser 4 horas, né? Teve problema no avião, né? Que não podia parar em determinado lugar. Mas isso não deveria ser divulgado, não deveria ter sido divulgado. Foi divulgado aos poucos. Mas isso você não pode considerar isso planejamento, porque se a decisão foi em cima de um problema, porque ele mesmo falou eu escutei toda a entrevista dele em relação a essa resposta. E ele respondeu que foi em função, a partir de agora nós vamos com força máxima até a parada da Copa América. O jogo contra a Chapecoense foi em função da viagem e tal. Então não foi planejamento. Foi uma decisão que foi tomada em cima da hora em função do que aconteceu da demora da viagem. Eu deduzi isso na resposta que ele deu. E aí confirma esses resultados que vem acontecendo.
que o time que quer buscar ser campeão brasileiro tem que escalar a força máxima no brasileiro sempre. Os possíveis rodízios, eles devem acontecer esporadicamente em algumas funções que tu tá sentindo que é necessário. Vou perguntar pro Benhur, ele pode até me chamar de imbecil, não tem problema. Só deixa eu te corrigir, o jogo que tava passando hoje era Oeste e Guarani. Oeste e Guarani. Mas estava escrito Barueri em cima. O estádio. É que o Oeste está jogando em Barueri. Em Barueri. Estava no Oeste, não o é o... Oeste ele era de Itápolis, ele está jogando porque agora em o Red Bull virou Bragantino. O Red Bull comprou o Bragantino. O Oeste já jogou o Red Bull Paulista. era em Barueri, né? É? O Red Bull era em Barueri. Jogava em Barueri. Por isso que é do lado de uma empresa que eu ia visitar em São Paulo. O Oeste já jogou o Campeonato Paulista em Barueri. Eu vi eu tenho amigos que estão trabalhando lá e eu assisti. Para eles foi melhor, né? O estádio é bom, né? Então eu vou te fazer uma pergunta que você até pode dizer que é uma pergunta imbecil, não tem problema nenhum. Seria a primeira vez que eu seria chamado de imbecil e assimilaria o golpe. O Internacional chegou na madruga, 2 da manhã de sexta-feira, em Curitiba. Né? Porque Curitiba é o time, Curitiba é a cidade. Então, às 2 da manhã, chegou o Internacional. Precisava treinar com chuva em Curitiba antes de viajar para Chapecó. Não era melhor ter ficado treinando no vídeo lá? Olha aqui, ó, os caras jogam assim, ó. Esse Everaldo aqui tem uma perna tal. Esse Diego Torres aqui é um argentino que joga desta forma e tal. Vamos ter que grudar nele aqui e tal. Para poder botar os titulares, aí descansaria sexta, o dia inteiro, sábado, o dia inteiro. E até podia fazer um regenerativo no sábado aí pelo meio-dia, mais ou menos, em Chapecó. Não, regenerativo se faz... Ou um descanso na piscina. Uma frescurite dessas aí. Só tem que ver qual é que foi o treino, né? Qual é que foi? Quando se fala em treino, qual é o treino? Às vezes tu faz um treino dentro de uma sala, de um sintético, um alongamento, um bate-bola, né? Então, por isso, saber qual é o treinamento. Só para mexer a musculatura. Porque o atleta, ele, imagina, dentro do avião, nem sempre o avião, né, pro atleta, o atleta já é um cara maior, já tem problema de colocação das pernas. Daí o Inter viajou na sexta para jogar no sábado. E treinou na sexta. Chegou de madrugada, treinou na sexta mesmo, viajou para Chapecó na sexta, jogou no sábado. Mas o sábado, o Internacional teve o dia inteiro para descansar, né? Porque o jogo foi às 7 da noite. E outra. Mas o Melo disse hoje na coletiva que alguns jogadores hoje ainda estavam sentindo desgaste. Mas se ele não dissesse também aí. É que tu tem que arrumar. Tu tem que supervalorizar o que tu tá fazendo. Tu tem que arrumar respostas para tua fala, né? Eu quero saber como é que funciona então o caso Paulo Guerreiro. Por que é que esse rapaz ainda não se contundiu? Ele até meio que se machucou, mas já voltou em 3 dias. Então esse negócio que fica muito tempo parado, vai se ferrar, depende de cada corpo, de cada análise. Ainda mais agora com a tal da agulhinha essa aí, mas essa máquina do milagre. Ele não ficou parado por uma questão clínica, por algum problema, alguma lesão. Ele podia todo dia treinar, ele podia fazer tudo. Em separado, numa academia. Ele não tinha ritmo de jogo, mas treinar ele podia. Tem preparador pessoal, tem tudo. Na verdade, hoje que tu tem, né, com toda essa questão da fisiologia, tu tem o CK, que é o que é feito, né? Então ali em cima do exame, e normalmente ele é feito 24 horas depois, né? Tu vai ver exatamente quanto tempo de recuperação cada atleta tem. Agora, não quer dizer que um atleta tem um CK muito alto, que ele não vá se recuperar. Alguns se recuperam muito mais rápido que os outros, né? Aí eu acho que é uma questão bem individual, uma questão de repouso, né? Tu tem isso. Tem atletas, eu trabalhei com um atleta, eu nunca me esqueço disso, que era o Bruninho, hoje ele joga na China, era um atacante, o CK dele dava acima de 1000. Eu assim, não, para esse cara aí. Que nada, ele não queria parar, ele treinava no nível alto e continuava jogando no nível alto. Mas ele era um caso diferente. É o caso do Edenilson, né? O Edenilson é que o índice do CK ele tem que ser medido individualmente. Às vezes o índice do Miola, que para mim parece baixo, para ele é... Agora, mesmo assim, o Internacional, com todo esse trabalho de fisiologia, tem tido algumas lesões pontuais de musculares. Mas daí é o excesso mesmo. Mas, por exemplo, se a fisiologia determinou que fosse poupado 10 jogadores,
Opa, então está se trabalhando, talvez não de forma individualizada, o perfil de cada jogador. Não sei bem o que é. O treinador, isso daí tem que estar muito esperto. Aí é o seguinte, tu não pode dar o mesmo treinamento pro cara com um percentual diferente um do outro. Não tem dúvida. Porque senão tu vai ter que poupar os 10. É isso aí. E aí sim o questionamento. O Belo hoje que aquilo ali foi atípico. Que desde que ele está no futebol do Internacional, foi a viagem mais... Mas igual, Rec, tu jogar para cima da fisiologia. Uma das causas de poupar 10 jogadores é preocupante nesse sentido, para quem entende um pouquinho, para quem é metido um pouco aqui. E tem um lado perigoso isso, a fisiologia ela vai defender o dele. Exato. Só se machucar a culpa é da fisiologia, então não bota. Treinador, vou defender o meu parceiro. Daqui a pouco não foi à toa que ganhou. Eu sei de clubes, não foi teve brigas e brigas muito grandes. Não foi à toa onde o treinador, olha, como é que eu vou chegar a um jogo decisivo, vou tirar 4, 5. Exatamente. Eu sempre conto a história do Hélio Andrade, vou recuperar, porque toda hora se renova a audiência, de 79. Ele e o Balvê. A resposta do Balvê para ele. Só deixa eu terminar aí o recado da Intershop, que é um bom lugar onde você pode comprar o presente para a mamãe. Olha aí. Já voltamos depois do pronunciamento. O presidente que recebeu há poucos dias a camisa do Internacional acabou de dar sorte para o Grêmio. Gol do Grêmio, Rômulo, 1-0. Achei que o presidente ia falar que aumentou em 7% o número de desempregados, o que me preocupa bastante nesse dia do trabalho. Do trabalhador. Dia do trabalhador. A situação do país é complicada, né? A gente espera que a economia comece a retomar. Se vai sair a reforma da Previdência ou não, mudando um pouquinho de assunto, mas é importante que o país retome a linha do crescimento. Até acho que essa liberdade, colocar preço, tá tudo certo, não vai determinar o órgão público, taxar alguma coisa, tudo bem. Mas eu achei que ele ia falar no Dia do Trabalhador, um alento para o trabalhador. Né? Vamos abrir frentes de trabalho em profusão, desse país de gente honesta que precisa. Nem que fosse uma demagogia amiga pra gente dormir mais tranquilo nesse dia. Vamos criar emprego assim. Pra fazer o quê? Cada um dá o que pode, né? Olha aqui, 7h15 da noite começou o Avaí contra o Grêmio, então tá terminando o primeiro tempo. Tá? Quase no intervalo. Quase no intervalo. Já nos acréscimos. E o Cruzeiro contra o Ceará, 0-0. Sabe que a gente tem que ter sempre torcer para quem está no poder, não adianta. A discussão até o dia da eleição e depois tem que ser igual ao futebol. O cara que está lá no comando tem que fazer bem pelo teu clube, senão tu acaba marchando por tabela. É a mesma coisa do presidente da República. Então, os caras podem achar, tá azedo com o presidente. Não, torço que dê certo. O problema é que a população... Mas é que a gente não vê um alento. O problema é que a população brasileira está sangrando demais há muito tempo em função de um Congresso que trabalha pelo toma lá da cá. É isso aí. Essa é a vergonha, né? É que não é um trabalho pelo país, né? pelo povo, a quem elegeu as pessoas que estão lá em cima. É um trabalho pelo partido ou pelo seu estado. Né? O para não ter que trabalhar no futuro. Exatamente, em detrimento da grande necessidade da população. Sabe que o João Garcia, muito engraçado, o João, cheio de frases, né? E o João dizia, roubar menos de 1 milhão é chinelagem. Isso há muitos anos, mas agora é chinelagem mesmo. O cara que dizia 1 milhão é muito chinelo. Do jeito que a gente está vendo aí... Os caras acham que 1 milhão agora... Antigamente, né, meu avô dizia, quem não junta um tostão não chega a 1 milhão, né? Ou de grão em grão chega a 1 milhão. E agora os caras acham 1 milhão pouco. Mas é contar a história do Hélio Andrade para pegar o ponto de partida, né, com o Balvê em 79, que a gente diz que todo jogo é uma decisão no Campeonato Brasileiro. E né? O Grêmio está jogando uma decisão lá contra o Avaí, o Inter jogou uma decisão contra o Flamengo, o Inter jogou uma decisão contra a Chapecoense. Lá pelas tantas pode faltar um gol, um ponto, uma coisinha, um cartão amarelo a menos para pegar a 6ª vaga ou até para ser campeão. Né? E o Hélio Andrade chegou pro Balvê e disse, olha, vamos ter que tirar o Valdomiro, 79 contra o Cruzeiro, porque senão não vou ter o Valdomiro para a sequência
da competição. Ele disse, não, se tu tirar o Valdomiro, não tem sequência da competição. Nós vamos ficar no cavaco hoje aqui. O Valdomiro jogou um tempo e um quebradinho lá contra o Cruzeiro, fez um gol, se não me engano deu um passe para o outro e ele tirou no intervalo. E até não teve mesmo. Contra o Vasco da Gama, jogou o Chico Espina. Sim, e bem. E bem. E pronto. Ô, Rec, tu sabe uma questão assim que eu eu fui jogador e eu lembro disso dos meus colegas, e hoje como treinador, o jogador ele não gosta de treinar. Ele gosta de jogar. Aí nós estamos hoje nessa de pop aqui, pergunta pro atleta se ele quer jogar ou se ele quer treinar. Aquilo que eu te perguntei sobre o Coritiba. Por que treinar em Coritiba? Para encher o saco dos atletas que estão cansados? Levar para o campo, botar roupa e não sei o quê, deixa os caras dormindo. Porque é uma rotina cansativa. Tem horas que a gente... Porque hoje os treinos já não são mais volume, ele é intensidade. É intensidade. Então é aquele momento que tu tá ali, ele é intenso, ele é 40, 50 minutos de muita intensidade, que fazem 7 quilômetros, 6 quilômetros, 5 quilômetros, né? Então o jogador ele quer jogar, né? Viu todo o jogo do Inter contra o Flamengo? Eu vi, só não vi o final. Você em algum momento achou que o Inter não ia ganhar? Não, eu achei que o jogo foi bem dominado pelo Internacional. Acho que os 15 minutos do segundo tempo foram difíceis. Foi por aquela... desculpa, pode falar. Mas não assim, não teve um momento de perigo assim, que o Internacional vai perder o jogo. Né? Tomou o gol, e aí o time voltou para frente. E o time reagiu com velocidade, acabou mantendo a bola mais no ataque e até podia ter feito mais de um gol em contra-ataque. É que o que parecia... Pode ir falando que nós vamos vendo os lances. Eu acho o que parecia enquanto a gente assistiu o início do segundo tempo é que o Inter ia tomar o gol de empate. Isso estava escrito. A substituição do Sarrafiori, que eu digo aqui, poderia ter sido feita no intervalo do jogo, ela foi fundamental. Para que o Internacional não perdesse a partida, porque a partir dali o Internacional voltou a atacar e a própria marcação nossa na saída de bola foi um pouco mais à frente e o Flamengo se jogou e o Internacional no contra-ataque podia ter feito gol. Nós estamos vendo o gol aí, a marcação do Flamengo também é uma gracinha, né? Defesa... O Rodolfo deixou o Guerreiro como quis. Não, mas e no lado também, o D'Alessandro ajeitou. O D'Alessandro teve tempo para cruzar. Normalmente tu pede, tu pede que o teu lateral feche o homem da bola, o homem da metida, né? Para não cruzar. Na verdade, a linha deveria de ser, só que assim, o centroavante inteligente, ele faz isso, né? Ele vai no lateral. Sim. Quando tu vai cruzar, ele larga o lateral, se o zagueiro não tiver. O ideal é até uma troca ali, né? Que o zagueiro acompanhe, porque tu sabe que o Guerreiro individualmente dentro da área. O posicionamento dele, ele esperou a bola. Foi bonito de ver a disputa dele e o Rodolfo hoje, né? Foi. 2 metros de altura para cada lado. Aí vale o posicionamento do Guerreiro. Ele tem o feeling, né, do momento, do time da bola. Pra mim, é um dos melhores. E aí o VAR? Esse é um lance, Rec, que mostra da nova regra. A nova regra matou, né? A nova regra não deixa dúvida nenhuma. Se a bola bate na mão... Foi bem anulado. Por isso que foi rápido. Mesmo que... O juiz nem foi olhar. Sim, é porque esse tipo de lance... 44, ele falou, deu pra ver a leitura labial, todo mundo viu em casa, o 44. Esse tipo de lance não cabe revisão porque não é um lance de interpretação. É a mesma coisa que lance de impedimento. É ou não é, o árbitro não tem que analisar se haver um pouquinho de dificuldade ainda desse 1 metro da barreira, tá? Os jogadores têm reticência a ficar a 1 metro da barreira ainda, mas... nas regras novas, né? Mas no caso aí foi claro, né? Mas aí o seguinte, ele estava confirmando o gol. Foi o VAR. Sim, porque ele não viu o toque. Ele não viu o toque. Vê o VAR. Agora vai dar cada susto, né? Olha o gol que tomou, eu acho que aí falhou o Lomba. Não, eu comentei com o Benhor agora há pouco. Eu disse, olha, já que tu tá falando, é que eu vou falar. E eu era goleiro, né? Então eu acho que aí o goleiro tem que sair para matar. Define. Não pode ficar na Ele decisão. titubeou no início. Ele tem muito crédito com a torcida, mas ele titubeou na saída. Ali tu tem que sair a 1000. Eu acho que ele pensou indeciso, no toque do atacante. Ele não foi na bola, ele pensou no toque do atacante. Tem crédito. Não sei se mijada, mas uma conversinha. O Danilo Fernandes hoje já estava no banco. Não, mas eu acho que ainda sou mais ele.
Não, ele tem um ritmo de jogo. reflexo. Essa bola parecia que ia entrar, né? Do Guerreiro. Que a televisão ela tira tem uma outra por baixo com o pé, que ele coloca o pé na. Essa é do. Aí, esse guri chuta, ele bota a bola onde ele quer, ó. Olha ali. É um canhota, né? Ele parece que ele mede com o olho. Olha ali, é uma grande opção, né? Quando tu não tem não consegue entrar na área. Se não infiltra, tu tem uma bola de meia distância. Se o adversário não tirar o espaço do cara que vai bater, ela é meio gol, né? Porque tu tem o goleiro tem um monte de gente na frente, né? O titular tomaria isso aí? Tomaria, né? Diego Alves. Essa bola rasteira é difícil de pegar. Ela é difícil. Passou, acho que foi por baixo das pernas, pro lado de o goleiro titular do Flamengo é bom também. Tem que ter muita envergadura, ser muito alto, né? Eu pergunto porque o Santos ganhou aqui por causa do Vanderlei. Para deixar bem claro no lance aquele do gol anulado do Flamengo, não interessa se existiu intenção ou não, se o jogador viu se a bola tocou ou não. Tocou na mão ou em algo que o árbitro considere que há uma vantagem, mão, antebraço, é mão, lance é invalidado e o árbitro de campo não precisa analisar, porque não é um lance interpretativo. Do atacante, bateu na mão, sempre para o jogo. A dúvida, os jogadores do Inter não perceberam, tanto que os jogadores do Inter naquele lance pediam impedimento e não o toque de mão. Porque ele não foi claro. Ô Maurício, tu em cima das regras, eu li algumas, mas eu queria ir mais a fundo na de saída de bola. Eu não precisa mais sair da área. Não precisa mais sair da área. A cobrança de falta ou de tiro de meta não precisa sair da grande área. Isso eu quero ver o que pode ser feito em cima. Eu acho que isso é bom. Quem for inteligente como treinador dá para fazer muita coisa em cima disso. Isso aí tu tira... O jogador tu pode ter vários detalhes. Exatamente. Se o técnico for inteligente, tu dá um pega-ratão. Que é o treino de 2 toques que tu faz. Exatamente. O que o futsal leva para o campo, se o treinador for inteligente, ele vai trabalhar muito bem essa saída e quando vê, tu esnucou a saída de bola do goleiro. Eu assisti o Tottenham e me chamou a atenção uma jogada deles, eles vão lá dentro buscar e o goleiro sempre joga com lateral. Ele bate as bolas cruzadas. Hoje na Europa hoje na Europa o primeiro jogador é o goleiro. E o Alisson já estava treinando aqui, né? Por isso chegou lá bem adaptado. O Alisson veio do futsal, Rec. O Alisson saía. Por isso que ele arriscava mais. Na época que ele jogou no futsal lá no Gigantinho, nós já tínhamos mudado a regra no futsal no Brasil e o goleiro podia sair jogando com o pé. Por isso ele tem essa. Quando tu sai do teu meio e tu recua pro goleiro. Aí eu acho totalmente ruim tu trazer o outro time para dentro da tua área. Claro. Agora tu sair daqui para frente, aí sim. Agora tem uma situação aí em relação ao VAR, que hoje eu vi o Lomba entrevistando o juiz. Ele primeiro se apavorou, se borrou todo. Né? Porque o juiz bota a mão no ouvido, começa com aquele troço e diz, pronto. O que foi que eu não vi? É o contrário que dizia o Silvio Luiz. O que é que você não viu? O que só você viu? Né? O que é que você não viu? E eu disse, o que será que eu não vi? Aí o Lomba estava esperando e continuou conversando com ele. Depois ele disse, não é nada. Só fui conferir um troço. Vá pro praia, já voltamos. Frigigold, tá aí a dica. As panelas que não utilizam óleo. Benhur, que agora é comerciante lá em São Leopoldo, já utiliza a Frigigold. 4003-4220 para você já ir mentalizando aí. Não utiliza óleo, é um conjunto com uma exclusiva tecnologia alemã, 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold, é uma covardia comparar com as outras. Você já está conferindo aí nas imagens quantas vantagens, dá para fazer carnes, bisteca, peixe, tudo mais, né? Ovos, arroz, pipoca, não vai nada de óleo, nenhuma gotinha. Até bolo e pão de queijo. Bolo, pão de queijo. E com a Frigigold você ganha mais em saúde. Ligue agora, 4003-4220, os 50 primeiros têm um desconto especialíssimo. Claro que todos vão ganhar desconto, mas os 50 primeiros, e vale para todo o Brasil, vão levar bastante vantagens e alguns mimos. Panelas leves, fáceis de limpar, não quebram se deixar cair no chão. 2 anos de garantia. Frigigold, 4003-4220. E aqui está, ali o primeiro está mostrando ali, a batatinha. Olha a batatinha. Isso aí, opa. Para quem não já olha a pipoca.
E tá aqui, ó, receitas saudáveis. Mostra aí, Chuchuzinho. Mostra aqui. Tá, o Chuchuzinho tá mostrando as panelas. Aqui, ó, são receitas saudáveis, as receitas que vão mudar a sua vida, do chefe Júlio Cruz. Vou abrir numa aqui, vamos ver. Bauruzinho, estava falando do chuchuzinho, é bauruzinho assado na frigideira. Aí, ó, te interessa? Você que é especialista mesmo. Pois é, bauruzinho na frigideira, podia ser chuchuzinho também, porque não gruda, né? Vai fritar o chuchuzinho? Não, vamos lá. Massa, 1 cubo de fermento biológico fresco, 15 gramas, 1 colher de café de açúcar, aquela colherinha pequenininha de café, tamanho, né? 1 ovo, 1 colher de sopa de margarina light, 1 xícara de chá de água, meia colher de café, tira aquela pequenininha de novo com sal, e 2 xícaras de chá de farinha de trigo. E tá feito ali. Aí tem o recheio, tem o modo de preparar. Tá aqui. Abrir aqui, ó. Agora a gente quer saber quando é que vai ser o convite. Que tu quando é que vai fazer? Ó, aqui, ó, enroladinho de linguiça toscana. Entendo de linguiça. Olha aqui, são 40 receitas especiais com a Frigigold. E ganha no mole ainda. Mostra aí, Chuchuzinho. Aí, Chuchuzinho. Aí, vou tirar ele do telefone, agora bota aqui, é isso aí, bota deitado, bota em pé, tá bom. A galeteria, por falar em coisa boa, e Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. No Facebook, Galeteria Piatto Bello, e no Instagram, Galeteria Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa: você sabia que uma película de má qualidade, de má claridade ótica, faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas para a sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou 99683 3199, o telefone está na tela. Insufilme Hoffman 519, Rua Hoffman 519. A CIA do amigo Bira, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio: extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA, garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S, o telefone 3375-3800. FAC, materiais de construção, a sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. E Miola, que está se encaminhando para a aposentadoria, tem lá uns caraminguás guardados, vai investir bem lá com o Laíri. É no Paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você.
Olha aí, ó, tá aí o telefone para você falar com o Laíri. O terceiro assunto mais tuitado, #ForaAbel. Nesse momento no Twitter. E aí entra um recado para quem pega no pé do Odair. Se o Abel cair lá, periga vir para cá. E o futebol apresentado pelo Flamengo é parecido com o do Internacional. Nada contra o Abel. Que até encontrar a mecânica, mesmo tendo um monte de craques, ele vai achar e vai crescer. Mas o torcedor é mala. Com todo respeito, a maior parte. Ainda mais em um clube desse tamanho. O Abelão encheu a bola do Odair hoje, estava muito tranquilo depois do jogo, porque ele é um cara tranquilo, ele já tem experiência, sabe que vai vir o bafo. Se ele passar pelo Penharol, termina tudo isso. Porque daí ele tem 38 rodadas, o brasileiro 36 agora, né? E vai ter a segunda fase, são 2 jogos da Libertadores, e aí tudo pode acontecer com qualquer dos clubes da América, com o River, com o Boca, com o Inter, com o Grêmio, com o Flamengo, depende da sorte no sorteio. Né? E depois E agora vem a Copa do Brasil aí, também tem que ter sorte amanhã de manhã. Porque eu soube que eles estão trazendo 4 reforços depois da janela, né? Flamengo? O Flamengo, que o Pelé está em Porto Alegre aí faz uns 4, 5 dias, que estão trazendo zagueiro e zagueiros de fora e de valor expressivo. Né? Eles tentaram o Gil, né? Se especulou, o Corinthians também. Né? Diga, Maurício. Não, Rec, já começou o segundo tempo nos 2 jogos. Grêmio vai ganhando 1-0 do Avaí, Cruzeiro e Ceará 0-0. E hoje, de certa forma, nós tivemos um dia histórico, né? Pela primeira vez, um jogo do antigo campeão brasileiro não foi transmitido por nenhuma emissora de TV. Somente por rádio. Voltamos à era do rádio. Velho e bom rádio. Hoje não teve tubófilo lá em São Paulo. Não, hoje todo mundo teve que viajar. E teve alguns torcedores que é bom para Lagoas, é bom. Gurizada deve ter se botado no cotovelo. Alguns torcedores que estavam no Rei Pelé fizeram um favor para os demais, porque nem todo mundo poderia ir, de transmitir ao vivo. Só que derrubavam os links, durava 15, 20 minutos a transmissão, mas alguns pedaços de transmissão saíram na internet por transmissão. Sensacional. A TV Glauber. Pirataria. E não enjaularam ninguém. Não enjaularam ninguém. O cara fica aqui o tempo inteiro, pô. Pra polícia não ver. Aqui, ó, TV Glauber foi um dos canais irregulares. A Globo conseguiu derrubar no Facebook e no YouTube por conta de direitos autorais. Agora, que lambança fizeram, né? Que lambança, né? O fim do Clube dos 13 prejudicou. Tem que ter um órgão normatizador. Fizeram uma lambança. É um bel prazer. Talvez o Clube dos 13 tivesse uma série de problemas, mas é necessário que haja uma entidade representativa do clube, dos clubes maiores do país. Está com os números do Somoge aí, mas só quero lembrar que em 2014 o Internacional jogou no lixo 2 competições, porque achava que tinha excesso de jogos. Copa do Brasil e Sul-Americana, para classificar para a Libertadores da América em 2015. Acabou ainda na Bacia das Almas classificando, que andou tomando 5 da Chapecoense e 4 do Grêmio. Com o Abel Braga, o Inter chegou lá em 2015, mas desprezando literalmente 2 competições. Uma perdeu para o Bahia e a outra perdeu para o Ceará. A Copa do Brasil o Inter até quis, né? Não quis nada. O Inter queria mais. A Sul-Americana... O Abel tinha até os quilômetros calculados quanto dava de um hotel até o aeroporto. E classificou na última rodada, né? O gol do lateral lá, do Ayrton Silva. O Rafael Moura fez aos 40 e o Ayrton Silva fez aos 47. Eu estava comentando esse jogo até, né? Mas é isso aí. E os números do Somoge? O Somoge postou hoje as receitas dos clubes, as 10 maiores receitas, né? Começa no Palmeiras com 654 milhões de receita, um crescimento de 30%. E aí a gente acha que talvez fosse só em função do patrocínio, e não é, né? Então, 172 milhões de transferências, 164 milhões de match day, bilheteria e sócio-torcedor. Dentro dessa contabilidade, então eles realmente estão conseguindo ter receitas fora, além da Crefisa. Depois Flamengo com 543, Corinthians 470, São Paulo 425, Grêmio 420, Cruzeiro 387, Fluminense 297, Internacional 293 e Atlético 258. No Inter 293 e o Grêmio? O Grêmio 420 milhões. Teve a venda do Arthur, né?
O Internacional 293. 127 milhões a mais. Isso tu vê essas situações, por exemplo, dentro dessas licenciamento de... dentro dessas situações tu tem algumas coisas, por exemplo, no Internacional, a televisão representou 102 milhões, 6% a menos em relação a 2017. Os sócios, a receita de sócios aumentou, 64 milhões, aumentou 14%, quer dizer, o torcedor acredita no clube, vai lá, paga a sua mensalidade. Em transferências, 51 milhões, eu não sei se nessas transferências estão inclusos aqueles valores de formação, aqueles percentuais, provavelmente estejam aqui. Foi só com o Inter. Porque não houve outras vendas, a não ser essa. Aí depois, patrocínio e publicidade, 39 milhões, premiações, 16 bilheteria 14 e royalties, que aí é um setor que eu falo sempre, no Internacional teve 3 milhões de faturamento em royalties, ao ponto que o Grêmio em 2017 faturou 17 milhões de royalties. 1-0 Thiago Neves. Gol do Cruzeiro, Thiago Neves. E o Jack encerra o programa aí. Beijo. Pessoal lá, quinta, sexta, sábado e domingo. Jack fica onde? Comida americana, em Novo Hamburgo. Um abraço. É da filha do Benhur, eu brinco que é do Benhur, mas Um abraço, eu queria trazer, mas tu me convidou. Um abraço ao pessoal do Acorda Conselho, hein? É verdade. Tá precisando, cara. Barulho sempre faz bem. Até amanhã.